Olá, está no ar mais um Fato em Debate. Edição agora das 18 horas, sempre ao vivo trazendo muitas informações para você. E você vai ver no programa de hoje, mais 10 UBSs passarão a vacinar contra a febre amarela em Guarulhos. Gilmar Mendes é hostilizado em voo e a deputada federal e pretensa ministra do Trabalho faz um primeiro vídeo se defendendo das acusações. Também teremos a participação de André Leicht para falar a respeito de como andam as negociações de paz entre Israel e o mundo árabe. Tudo isso e muito mais, começando agora comigo e com ele, o professor Hermano Hennig, sua boa estrela em qualquer estrada. Arrumei mais um título agora, professor. Quem sou eu, hein? Boa noite, Guarulhos. Boa noite, amigos. Nós estamos aqui mais uma vez para comentar os assuntos do dia. Temos bastante coisa para falar hoje, principalmente a história daquela que não foi, não é? Da ministra do Trabalho, que realmente... Bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre essa agressão sofrida lá pelo ministro Gilmar Mendes, num voo de Cuiabá para Brasília. São os assuntos de hoje. E há mais um assunto ainda, o discurso memorável do ex-presidente Lula ontem, dizendo por que não foi a cidade africana de Addis Abeba, na Etiópia, para atender um convite de um organismo da ONU e pronunciar uma palestra. Ele iria pronunciar uma palestra. Qual o tema? Sabe qual o tema da palestra? Está aqui, para não esquecer. Você marcou o tema? Para não esquecer. A palestra que o ex-presidente Lula iria pronunciar em Addis Abeba, que infelizmente ele, coitado, não pôde ir, é Vencendo a Luta contra a Corrupção. O título da palestra que o ex-presidente Lula iria pronunciar em Addis Abeba. Meus amigos, em todo caso, nós estamos aqui para comentar este e outros assuntos dentro do Fato em Debate. E cumprimentar o André Leicht. André, está aqui conosco. Obrigado por estar aqui. Você que está chegando de onde? Você está chegando de fora já, né? Você veio hoje para cá, no Brasil. Não, eu cheguei a semana passada de Los Angeles e hoje eu cheguei de Vitória. De Vitória? De Vitória. É um trabalho de uma ONG. Por favor, aí, fala isso aí que você é melhor de inglês do que eu, vai. O nome da ONG? Stand With Us. Aqui, onde é que está? Onde é que está? É exatamente aqui. Stand With Us. Fique conosco. Fica bonito, né? E de pé. É isso aí. E vai falar a respeito do que faz essa ONG, né, pelo mundo, tentando... Aquele velho assunto, paz, né? Velho. Tentativa de paz. Difícil, né? Entre Muito Israel difícil. e o mundo árabe no Oriente Médio. Cientista político que vai falar com a gente e também vai dar um espetáculo aqui, porque afinal de contas é brasileiro e política, cientista político não só de lá, mas também daqui. Espero não decepcioná-los. Vai não. Nós vamos começar, na verdade, falando da presença do governador Geraldo Alckmin, que esteve nesse final de semana em Guarulhos, no sábado esteve aqui, fazendo, além da entrega de 178 unidades, que a gente anunciou na sexta-feira, lembra, irmão? Você ficou animado com a presença dele aqui em Guarulhos? Eu não fui, mas fiquei muito animado. Foi o Júlio que esteve lá, na concorridíssima coletiva de imprensa. Tinha bastante gente. Só não fizeram perguntas. Na entrevista coletiva que ele fez aos jornalistas de Guarulhos e de todo o Brasil. Tinha gente de fora também, né? Tinha gente em várias emissões de televisão, mas ninguém perguntou. Vamos em frente. Mas o governador, além de fazer a entrega de 178 unidades para as famílias que foram removidas do traçado do Rodoanel Norte, na verdade, ele também falou a respeito sobre as obras de canalização do rio Baquirivu-Guaçu. Embora você não tenha estado lá, mas você editou um material, você sentiu que ele já está aí em plena campanha para presidente? Estava mais interessado em vote em mim do que consertar a situação do Baquirivu, não? Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Pelo que foi me passado, pelo Júlio, pelas pessoas que estiveram lá, foi mais um bota fora. E parece que tinha até palanque. Teve palanque. O palanque é normal para fazer entrega de chá, essas coisas, mas só que ninguém falou de nada que não fosse a campanha política. A campanha política. E ele tem um adversário aqui em Guarulhos, né?
Dois. Vamos esperar que tenha Dois. dois adversários aqui de Guarulhos. O Eloy Pietá, que teve Quem hoje mais? aqui de manhã, ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, Que possível candidato do PT ao governo do Estado. vai tentar ser o candidato do PT. E a né? segunda indicação é o candidato da rede, que é o vice-prefeito, o Alexandre Zeituni, que a Marina quer, porque quer que ele seja candidato ao governo. A governador? Governador. Isso é novidade, hein? Vamos ver. Guarulhos está bem na foto. Estamos bem na foto. Ou então o quadro está ruim no Brasil inteiro. Eu não sei por onde é que a gente passa. Os dois nomes de Guarulhos são dois bons nomes, com certeza. Guarulhos nunca teve, na verdade... O candidato a governador? Não, mas já teve governador. Teve um candidato a governador. Nefe Tales foi governador do Estado. 3 Foi dias. presidente da Assembleia Foi. e assumiu o governo do Estado também. E nós tivemos um candidato ao Senado também. Aqui de João Guarulhos. Darte. João Darte foi. Tivemos um candidato a governador pelo PSL, Roberto Siqueira. Candidato Não, a gente teve muito. Agora, ficou sem eleito. Agora vamos praticamente lá, nenhum. mas eu acho que a gente chega lá. Se Deus quiser. Bom, então vamos ver o que disse o governador nessa entrevista que ele deu aos jornalistas, mais especificamente ao Júlio César, que falou tanto das casas como também falou a respeito dessa canalização, que é muito importante para o rio Baquirivu-Guaçu. Vamos ouvir. Agora, falando ainda em transporte público, há algum projeto a curto ou a longo prazo para o metrô na cidade de Guarulhos? Existe sim. A primeira tarefa nossa é entregar o que já está em obra, mas eu diria que não vai parar aí. Quer dizer, entregue o trem para o aeroporto, aí sim tem o projeto maior para atender a região mais da cidade de Guarulhos. E o Rodoanel. O Rodoanel até metade do ano, nós entregaremos até a Fernão Dias, da Bandeirantes até Fernão Dias, e até no segundo semestre, da Fernão Dias até a rodovia Dutra, inclusive com a interligação ao aeroporto. Então ninguém vai precisar pegar a marginal, as marginais, para acessarem o aeroporto de Cumbica. Então o aeroporto de Guarulhos será duplamente beneficiado, com a ferrovia integrada ao sistema metroferroviário e com o Rodoanel, chegando dentro do aeroporto. E o aeroporto é um grande empregador, quase 40 mil pessoas trabalham. E um grande instrumento de desenvolvimento, através do transporte de carga, comércio exterior e o maior aeroporto latino-americano. Falando de habitação ainda, nós sentimos aqui no cerimonial quase que uma despedida, né, do novo projeto político do senhor. Vai dar tempo de entregar todos os projetos de habitação até o seu próximo projeto político? O pessoal já quer fazer o bota fora, né? Mas está meio cedo ainda. Temos ainda mais de 2 meses aí de muito trabalho. Tá bom? O governador, o senhor está indo agora lá para Baquirivu, é um projeto que Guarulhos precisava há muito tempo agora, a canalização daquele rio, que realmente prejudicava muito a nossa cidade, né? Exatamente. É um investimento de 41,9 milhões, mais 2,7 quilômetros de canalização do rio e mais um piscinão. Estamos só aguardando a área da prefeitura. Isso vai reduzir muito enchente, melhorar a macrodrenagem, uma grande conquista para toda a região. Bom, tá aí, pode baixar aqui, gente. Tá aí a fala do governador, falando sobre trem, sobre metrô. O metrô diz que vem. Olha, são duas coisas interessantes que ele falou e interessa diretamente a cidade. Essa questão aí do anel viário, chegando a Fernão Dias e depois a Via Dutra. Sim. Vai ser O trem. E a questão do trem. Será que Guarulhos um dia vai ter metrô? Vamos Diz que esperar. vai, mas vai demorar um pouco. Agora, o Eloy disse que daqui uns 20 anos sai. É, né? Mas tem também a questão, que eu acho que é a principal, é a do rio Baquirivu-Guaçu. Que nasce Qual é em o problema Arujá. que está provocando esse rio? Ele nasce em Arujá e atravessa Guarulhos inteirinha até desembocar lá na Penha, ali na confluência da Ayrton Senna com a Marginal Tietê. E as enchentes que esse rio provoca ao longo da desocupação desordenada que houve em torno dele é muito grande. Então, todo ano de chuva a gente tem problema. E esse caso é antigo, hein? Isso é desde o Valdomiro Pompeu, hein? Bastante antigo, bastante antigo. E a gente está, então, aguardando, porque faz parte... Eles vão canalizar esse rio. Vão canalizar, vão canalizar.
Deixando a geral assim, gente, porque senão está muito demorado aqui, vamos lá. O governador, então, como ele disse mesmo, em tom de despedida, né, provavelmente venha como candidato à presidência da República, se tudo der certo, dentro do partido, o PSDB está uma briga do inferno lá também, né? O PSDB é forte aqui em Guarulhos, Maurício? Não. Não? Já para governador é. Para governador é. Como assim? Para prefeitura não conseguiu emplacar. Quantos vereadores tem na Câmara o PSDB? Tem É uma 2. bancada, então, uma bancada insignificante. E o PT, quantos vereadores? 7. 7 vereadores do Então- PT para 2 do PSDB. Então nós temos aí uma tendência, para governador do estado a gente sempre teve tendência para o PSDB. A gente veio desde a época de Mário Covas. Vamos ver agora o que vai acontecer se Guarulhos lançar o seu candidato pelo PT, o que realmente eu não acredito. Vamos ver. Não tem a mínima chance. Mas vamos em Mas frente. vamos lá, vamos em frente. A gente vem aqui com mais 10 UBSs passarão a vacinar contra a febre amarela a partir de quarta-feira, dia 31. A Secretaria de Saúde está informando para acalmar as pessoas, fiquem tranquilas, porque mais 10 UBS, além das 31, portanto 41 UBS estarão fazendo a vacina. Nós recebemos mais 80 mil doses e essas doses vão ser dadas para quem fizer o agendamento, comprovando que moram em Guarulhos. Tem gente que reclama disso, mas acontece que tem gente vindo de outras cidades, como também alguns guarulhenses indo para outras cidades em busca da vacina. A gente tem recomendado aqui para não fazer isso. O esquema de senha vai funcionar? Vai funcionar. Está funcionando o esquema de senha. É só o pessoal procurar a UBS. Eu não vou dar o nome de todas aqui, mas é simples. Procura lá no site da Prefeitura, guarulhos.sp.gov.br. Vai lá na Secretaria de Saúde, no ícone Secretaria de Saúde, e fique por dentro de quais as UBS que estão dentro da sua casa. Mas são todas as UBSs, todas elas têm vacina. Todas as 41. Perfeito. Certo? É informação importante que a gente precisava dar aqui na TV Destaque. Agora, às 18h13, você soube que o ministro Gilmar Mendes foi hostilizado. Você também viu isso daí? Vi. Pois Viu? é. Você viu? Eu vi e olha, para ir um pouquinho contra a maré e quem sabe até contra a sua posição, eu sei que existe um clamor no sentido de que a justiça prende, esse homem solta, mas não é uma manifestação, digamos, de boa educação, sabe? Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa, a hostilização, um ministro do Supremo Tribunal Federal e outra coisa, alguém que cumpre a lei dos autos. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que hostilizaram o ministro não sabem o que é um habeas corpus, né? Não sabem o que é uma prisão em flagrante. E eu não vejo sentido, não apenas deste lado de agressão, do lado de quem quer que a corrupção seja realmente combatida e que os políticos desonestos vão à cadeia, e também do outro lado, né, porque nós tivemos manifestações também por parte das pessoas que sustentam essa visão da esquerda, que estão, de uma certa forma, condenando, hostilizando, agredindo o ex-presidente Lula. O pessoal está partindo muito para isso. Então, eu acho que a própria imprensa, o Maurício, devia dar uma segurada nisso, procurar, sabe? Eu sei que é difícil a gente, de uma certa forma, segurar as manifestações espontâneas das pessoas. Aquele sujeito soltou, sabe? Mas as pessoas não se atentam para a letra fria da lei, não é? O que você acha? Primeiro vamos ver aí o que aconteceu. O que aconteceu lá no embarque, né, desembarcando. Eu achei que as pessoas são mal educadas. Vamos lá, vamos sinceramente. Coitado, já é de idade, não roubou nada. Vai soltar o Lula também depois? Vai. Ah, o Lula vai. E o AS? Esse é vai. O STF não presta pra nada, tem que fechar aqui lá. Tá uma vergonha, rapaz. Deu R$5 um ano. Senhoras e senhores, por gentileza, por favor, permaneçam sentados com o cinto de segurança fivelado. Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados. Por gentileza. Obrigado. Uma vergonha pro Brasil. Mato Grossense, sabe? Não é Mato Grossense, não. Foi cagado.
Ele saiu um jogador bom aqui, saiu uma flecha, né? Olha essa pizza que ele tem. Vergonha pro país. Tem que ter vergonha, rapaz. Senhoras e senhores, é o comandante. Por gentileza que mantenham-se sentados, conscientes e revelados. A gente vai parar a aeronave aqui numa posição remota e aguardar a presença da Polícia Federal para resolver qualquer diferença que possa estar. Tem que tomar vergonha. Fora Gilmar! 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 Pode tirar fora. Aqui a gente pode tirar fora. Na verdade, irmão, eu vejo da seguinte forma. Eu vou depois perguntar para o André também para se manifestar a respeito disso. O Brasil está vivendo um momento em que o judiciário está sendo o grande protagonista do momento, por conta de uma corrupção que veio à tona, que a gente sabia que ela existia, era camuflada, mas não nos níveis que a gente vê hoje. Então você tem o ministro Gilmar Mendes, que é hoje a figura que é atacada do Supremo. Nós temos lá o Dias Toffoli, que não conseguiu nem ser juiz aqui no concurso de São Paulo, tinha 2 processos, não poderia assumir e assumiu como ministro do STF. Você tem nesse mesmo STF a figura do Gilmar Mendes, que, baixa o som aqui, gente, a figura do Gilmar Mendes, que soltou, através de habeas corpus e tal, tudo bem, mas uma figura que está soltando aquele de quem ele foi padrinho de casamento da filha do Jacob Barata. A esposa do Gilmar Mendes trabalha no escritório que defende o Jacob Barata. Eu me declararia inapto a votar. E ele soltou 3 vezes o cara. Parece história de Jesus, negar 3 vezes. Soltou 3 vezes. Então, a população já não aguenta, não é a questão da figura do habeas corpus. Eu acho que esses argumentos são fortes. Né? Esses argumentos que você acabou de mostrar são absolutamente fortes. Mas eu vi gente ali dizendo, vou fechar aquilo lá, sabe, a minha geração viveu uma época, sabe, do governo autoritário, do governo militar, do fechamento do Supremo, e sabe o que é isso? Né? O sujeito que se levanta dentro de um avião, diz, vamos fechar aquilo lá, se referindo ao Supremo Tribunal Federal, sabe? Eu acho que é muito, acho que a gente não pode chegar a isso. André. A minha opinião é uma opinião muito mais simples do que a de vocês, porque a minha área de especialização já é bem longe do Brasil, é no Oriente Médio, mas até usando exemplos de algumas outras democracias, eu já não acho que o Executivo deveria indicar ministros do Legislativo, principalmente para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tanto o presidente do STF como os outros ministros, por serem membros de um corpo jurídico de máxima instância no país, eu acho que gera um conflito de interesse na hora que eles precisam julgar quem os indicou ou os indicaram para fazerem parte desse corpo. Então, você deu o exemplo agora do próprio, do anterior, né, que não foi aprovado aqui na OAB, não foi aprovado. O Dias Toffoli. Ele foi indicado pelo governo anterior, né, o governo federal anterior, e ele depois foi juiz do Supremo, ele foi juiz, foi presidente, né, do Supremo e participou até de um certo processo em relação ao que estava sendo julgado contra o executivo do PT. Então, eu acho que gera um conflito de interesse quando você tem ou um primeiro-ministro, ou um presidente da República, ou uma série de pessoas que estão no Poder Executivo e precisam indicar esses ministros ou o presidente e essas pessoas precisarem julgar depois os seus padrinhos. Essa indicação não é direta, essa indicação passa pelo Congresso. Não é? É o sistema... O Congresso sempre aprova. Mas é o sistema, sabe, que a democracia funciona assim. Um presidente da República indica, né, um jurista de notável saber, né, uma personalidade de notável saber jurídico e submete ao Congresso. Mas acontece que o Congresso, através de seus representantes, não dão a mínima. Né? Então, esse é o problema americano. Posso dar um exemplo? A gente viu agora, na tentativa, a gente já vai colocar já para você, aí depois vamos voltar para o assunto. A Cristiane Brasil, eles esperaram
para entrar com processo quando mudou o juiz, porque o outro juiz era do nosso time. Porque o que estava lá, se eu entrasse com a ação, ele não ia... Aí o que aconteceu? Bom, está na mão da ministra Carmen Lúcia, que manteve e vai passar para o plenário, beleza? Agora, vamos lá. Você viu o vídeo da Cristiane Brasil? Não, esse eu Você vai de ver nos jornais da noite, das grandes emissoras de televisão, e vai ver aqui, em primeira mão, você que está nos acompanhando no Fato em Debate nessa edição. Vamos ver o vídeo que foi feito pela deputada federal, Cristiane, estou falando que nem você, cara. Pela deputada federal Cristiane Brasil, dizendo-se inocente ou que ela vai provar que ela está certa. Põe o vídeo da Cristiane Brasil. Vai, ministro. Eu tenho para falar para vocês o seguinte: todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte: quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. E eu tô com você, doutora. Eu posso dar uma declaração aqui. Nós sabemos disso como empresário, que ação trabalhista toda hora a gente tem. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. Eu só quero saber o seguinte: quem que pode passar na cabeça das pessoas que entram contra a gente em ações trabalhistas? Ela está dizendo que ela não se conforma com as pessoas entrarem contra ela ou contra eles ali, meus amigos, na justiça. Você sabe, Maurício, ela até pode dizer isso, mas não nessas condições. Né? Você sabe, essa história aí me deixa, de uma certa forma, até envergonhado. Não é? Isso... Eu tenho uma certa dó também do próprio presidente, sabe, o presidente Temer. O sujeito luta tanto para sabe, provoca a Procuradoria-Geral da República, provoca o seu staff todo para tentar bancar essa senhora como ministra, e ela aparece nessas circunstâncias, né, ao lado desses, sei lá... 4 peitorais, bonito peitoral. Será que uma senhora merece ser ministra de Estado nessas condições? Ela é deputada federal. Ela é deputada federal. Ela é filha de quem? Ela é filha de Roberto Jefferson, que a mídia hoje vende como um homem que delatou o mensalão. Não, ele era parte do mensalão. Ele recebia do mensalão. Ele pegou 4 milhões, enfiou no bolso, foi para casa, e aí quando brigou com o Zé Dirceu, ele entregou o mensalão e ficou sem receber, porque eram 20. E ele reclamou, ele falou, pô, mas ele acertou 20 e só me deu 4. E esse é o cara que é o pai dessa moça. O político que detonou o mensalão. Mas por quê? Depois de uma certa forma, né, eu acho que o país acabou sendo beneficiado de formas, né, tortas. Mas eu até, a princípio, achava que era uma... Você tem filho? Eu tenho 2 rapazes, 2 jovens jornalistas. Então você estaria ali do lado dos peitorais. Eu tenho 3 filhas. Ser minha filha, deputada federal, indicada, vendo o presidente, a AGU... Seria bom o nosso público se manifestar sobre isso. Muito mais também a respeito do próprio... Pessoal que está aí como também ao caso dessa senhora que se apresentou... O pessoal que está no Facebook, me parece que achou que ela estava numa embarcação ao lado numa praia. Está lá com pancadão de fundo. Você não ficou com dó do Temer? E do pai dela também, que está tentando... Isso é um esculacho. Tá tentando, mulher com 4 marmanjos sem camisa do lado. O Roberto Jefferson, que é presidente do PTB, um partido importante, não é? Chorou de emoção quando viu sua filha indicada pelo presidente Temer para ser ministra do Trabalho, chorou de emoção. Agora, o próprio Roberto Jefferson, olhando para o espetáculo dado pela filha dele, como é que esse homem vai se sentir? Isso é esculacho. E o Temer, como é que ele vai se sentir? Isso e o pessoal que está do lado dele, que está tentando que prevaleça a vontade do presidente da República, porque todo presidente da República pode nomear seu ministro, não estou dizendo se ela merece, se ela não merece, não é? Mas ele tem essa prerrogativa que é constitucional, não é?
Eu até então defendia, mas diante dessa situação, e o senhor que é cientista político pode fazer alguma observação a esse respeito? Não? Eu acho que ser deputado federal não coloca ninguém em um tipo de pedestal moral ou ético, e muito menos em relação à etiqueta. Se ela se comporta dessa maneira, faz um vídeo se pronunciando ao país dessa maneira, isso mostra o nível dela. Agora, eu não acho que nenhum político eleito democraticamente em um país, só pelo fato de ter sido eleito, significa algum tipo de parâmetro moral a ser seguido, muito pelo contrário. Eu acho que países deveriam estipular até regras para as pessoas poderem ser eleitas e não qualquer pessoa poder falar o que quer, né? Bom, a Constituição... Falar o que quer, tudo bem. Mas falar o que quer, sim, mas existe aqui uma questão de pudor até, respeito à população. Qualquer um... Agora eu quero ver como é que fica o STF para votar agora favorável a uma mulher dessa aí. Complicou. Fica difícil. Eu acho que complicou. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já e você se manifeste aqui pelo Facebook. O que você achou do vídeo da Cristiane Brasil? Ela e a rapaziada. Tem a Adriana e a rapaziada? É a Cristiane Brasil e a rapaziada. Vamos embora. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possam desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria.
Bom, eu quero falar também o seguinte, você sabia que o setor de transporte coletivo é um dos maiores geradores de empregos formais da região? Sabia disso? Sabia. Então, tá. São mais de 5 mil empregos diretos só em Guarulhos, beneficiando mais 17 mil pessoas. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Gostou? Valeu. Eu queria saber o seguinte, para a gente matar essa conversa. A gente falou do Gilmar Mendes, certo? Da manifestação das pessoas em cima dele, a hostilização, né? Em cima do ministro, que vai ser um dos responsáveis por julgar se pode ou não pode a Cristiane Brasil, essa senhora que estava no meio da rapaz, parece o Gogo Boy, né? Aqueles grandalhões ali, todos ali sem camisa e tal. Ele que vai ser um dos votos para ver se ela pode ou não assumir o ministério. Eu só tenho mais uma consideração a fazer a respeito dessa senhora, deputada federal, e que almeja ser ministra de Estado do governo Temer. Né? Pelo que eu entendo da Constituição e da letra fria da lei, essa senhora pode ser ministra de Estado, sabe? Pode ser ministra do Trabalho do presidente, do governo do presidente Temer, porque ele, como presidente da República, tem essa prerrogativa, sabe? Eu acho que a justiça não pode determinar o que um presidente da República pode ou não fazer em termos de nomear, não é, o primeiro escalão do seu governo. Agora, politicamente, é um desastre. O que essa mulher fez... Por isso que eu chego a dizer, olha, eu tenho um dó do Temer, eles tentaram tanto, fizeram tanto esforço, não é? Entraram até com uma ação esperando que o juiz saísse para entrar outro e entrar com um pedido sabe? De reversão. De reversão daquilo que... E aí a presidente do Supremo Tribunal Federal deu lá uma medida cautelar, segurando a coisa para decidir agora. Porque se ela tem que realmente, não é? A presidente do Supremo tem que realmente obedecer à Constituição, ela vai autorizar o presidente. Ela vai autorizar o presidente a fazer o que ele quer. Agora, o presidente Temer, num momento como esse, assinar embaixo, autorizar a indicação, a nomeação dessa senhora como ministra de Estado, eu acho que é um pepino realmente complicado. Ele não tem tido sorte, não. Olha, eu vou falar uma coisa para matar a minha... Eu lembrei, agora você está falando, eu adoro cinema, né? Adoro filme. E você estava falando, eu estava lembrando da cena do filme Troia, né? Quando o camarada vai buscar a Helena e ele chama o camarada que levou a Helena embora, esqueci o nome do personagem histórico, né? Tem o Aquiles, tem todo aquele povo. Mas tem o cara que vai lá para pegar a mulher dele de volta. E ele luta com o cara, né? E ele começa a dar espadada e o cara sai correndo em busca do irmão para não morrer. E o cara começa a gritar, é por isso que você me trocou? É por isso aqui que você me trocou? Aí eu fico pensando no Gilmar Mendes, na Carmen Lúcia, na advogada da Advocacia Geral da União, no Michel Temer, quando eles olham o vídeo deles, falam, pô, é por isso aqui que a gente está brincando? Pois é, realmente. Não dá. É complicado. Patricinha, meu Deus do céu. Vamos lá. Voltando um pouco agora para a gente falar a respeito, já puxando o gancho, como é que escolhe ministro do STF, se é que tem essa figura, ou correlata, em Israel, André? Então, o STF em Israel, o Supremo Tribunal, né? Eles são um conjunto de 7 ministros, a gente chama de juiz do Supremo Tribunal, não são considerados ministros porque não fazem parte do governo, né? Eles são escolhidos através de uma comissão formada por juristas. Então, o presidente do Supremo, se eu não me engano, e deixo aqui um adendo, talvez esteja enganado, mas o presidente em exercício do Supremo é escolhido pelos outros 6, né? Eles se votam em si ou votam um no outro. E para você virar membro do Supremo Tribunal,
você precisa ser eleito por uma comissão. E a partir daí você já tem que ter feito várias provas, ter sido juiz, etc. e tal. Então, o primeiro-ministro de Israel, como chefe do executivo, não pode escolher os ministros do Supremo. Ele pode indicar, claro, outras pessoas chaves no sistema jurídico, como, por exemplo, o próprio chefe da polícia, né, o inspetor-geral da polícia, que está na cadeia hierárquica acima da própria unidade policial que investiga ele hoje em dia lá. Israel também está tendo investigações de 3 casos diferentes de corrupção dentro do governo. Tem corrupção lá também? Em uma escala muito pequena, né? A gente teve um primeiro-ministro preso, condenado por alguns anos por ter recebido passivamente de um empresário, não estou falando de corrupção de dinheiro público, $100 mil. Perto dos bilhões brasileiros. Quantos? 100 mil 100 mil dólares. 100 mil dólares? E o primeiro-ministro é chefe de governo. O israelense ia fazer uma moeda melhor. Essa né? questão de ex-presidente ser preso não é novidade no mundo, não. Né? Nós tivemos um primeiro-ministro também em Portugal preso por corrupção. Depois que ele foi primeiro-ministro. Pois é, claro, de chefe de governo, é o cargo de presidente do Brasil que corresponde a primeiro-ministro em Israel, que é o chefe de governo em Israel, e para nós poderia ser chamado de presidente também, mas só que presidente é outra coisa, é chefe de Estado, e chefe de governo é o primeiro-ministro. Mas não é novidade um político dessa grandeza ir primeiro aos tribunais, responder os seus processos e ser preso, depois ser preso. Isso não é novidade. E não é novidade quando o condenado, antes de ser preso, entregar o passaporte por não poder viajar. Não, isso é praxe. Mas vamos ao conflito Israel. Vamos lá. A gente está vivendo um momento onde a gente está conversando aqui das nossas mazelas, né? Nacionais, locais. Só que a gente tem sempre, para as pessoas que não estão nem porque acontece aqui, não tem problema. Mas tem gente que vai dormir pensando no coreano, né? Que diz que tem o botão da bomba na cama dele, pode acordar de manhã e bater a mão errado. Não, é verdade. Na mesa de trabalho. Isso é uma coisa que as pessoas acham, não, isso é uma loucura. Pensar isso é uma loucura. E o cara tem uma bomba atômica, bateu a mão errada ali e dançou. Solta um míssil. É coisa absurda. E o cara vem falar isso para a televisão e todo mundo aplaude. Também se não aplaudir, morre. E você tem todo um estado que tem de confusão já há muito tempo, de uma briga muito grande entre Israel, Palestina, o mundo árabe ali chocando, uma coisa que já vem de longa data e que também é constantemente uma área de tensão. E que, pelo que a gente percebe, a partir do momento em que o Donald Trump reconheceu em Israel Jerusalém sendo a capital, a tensão aumentou lá? Então, a questão aí, no caso, é ele considerar Jerusalém como a verdadeira capital de Israel e colocar a embaixada americana lá. Essa é a questão. A questão é... Isso aí não aumentou o conflito? Aumentou a tensão em curto prazo, mas não deveria ser um motivo, para que o processo de paz termine, muito pelo contrário. Que a questão de Jerusalém ela é uma questão que ele está muito mais evidenciado na mídia de uma maneira beligerante do que a realidade local. Jerusalém Ocidental, ou seja, Jerusalém, que era de Israel até 1967, é onde estão localizados todos os escritórios do governo israelense, Supremo Tribunal e o Parlamento. Então não deveria ser uma questão Jerusalém ser reconhecida como capital de Israel. O que o Trump não fez foi definir fronteiras. Então ele falou, olha, a fronteira de 67 ou a fronteira de 81, porque Israel, depois que conquista toda a região na Guerra dos 6 Dias, redesenha o mapa da municipalidade de Jerusalém e aí passa a controlar uma área o dobro do tamanho. E isso foi aprovado por lei no parlamento israelense. Então toda a região é considerada Jerusalém. Ele não virou e falou Jerusalém unificada é a capital de Israel, ou Jerusalém Oriental e Ocidental é a capital de Israel. Ele falou Jerusalém é a capital de Israel, porque é um fato consumado. Lá estão todos os escritórios do governo, todos os ministérios, a residência oficial do primeiro-ministro, do presidente, o parlamento, o Supremo Tribunal.
qualquer país do mundo que tem todas essas instituições em uma cidade, essa cidade é a sua capital. E o que significa Tel Aviv? Tel Aviv nada mais é do que o hub econômico de Israel, assim como Nova York é dos Estados Unidos. Ou seja, lá está a Bolsa de Valores, lá tem as filiais das grandes empresas multinacionais. Então, se você vai na central da Microsoft ou da Intel... Mas todas as embaixadas do mundo ocidental estão localizadas em Tel Aviv. Sim. E não só em Tel Aviv, tem a grande Tel Aviv, tem embaixada em Herzliya, tem embaixada em Ramat Gan, aqui é a grande Tel Aviv. Até a municipalidade não é necessariamente Tel Aviv. Elas estão lá porque Jerusalém sempre foi considerado um lugar conflituoso. Jerusalém tinha sido colocado pela partilha da ONU como lugar internacionalizado. Essa partilha não é aceita pelos árabes, tem uma guerra de independência, Israel conquista a região que lhe foi designada a formar o seu Estado, e quando acaba a guerra de 48, a gente tem essas fronteiras aí definidas por cessar-fogo, armistício com outros países, que é o que definiu outras fronteiras ao redor do mundo. Agora uma coisa, está muito longe ainda o dia em que essa pretensão do Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, construir a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Mas você acha que quando isso acontecer, não é para amanhã ou depois? Essa história pode em relação à construção física? A construção física. Ele não precisa, é só trocar a placa, tem um consulado em Jerusalém. Tudo bem, já está lá. Agora, o fato de, por exemplo, se essa embaixada for localizada em Jerusalém Ocidental, você acha que, de uma certa forma, ameniza essa questão entre os árabes e os judeus? Eu não acho que deveria ser, eu não acho que tem que amenizar. Porque outros países vão atrás, né? Porque tem sempre... primeiro que os Estados Unidos fazendo algo, outros países já foram atrás. A própria República Tcheca já comunicou que reconhece Jerusalém Ocidental como capital de Israel. A Rússia, um tempo atrás, já tinha reconhecido também. É que quando a Rússia faz alguma coisa, não se torna um alarde como quando os Estados Unidos faz alguma coisa. Mas realmente, os Estados Unidos fazendo um movimento desse, outros países vão seguir os Estados Unidos. A grande questão é que isso precisa de coragem e poder quebrar o status quo. Na cabeça do Trump está assim: durante os últimos 25 anos, desde Oslo, dos acordos de paz que criaram a Autoridade Palestina e criaram o começo do processo de paz para criar dois estados para dois povos, né? Palestina ao lado de Israel, em paz e segurança. Nenhum país os Estados Unidos havia empurrado essa decisão a cada 6 meses. Tinha sido decidido pelo parlamento americano que Jerusalém é a capital de Israel e que a embaixada devia ser mudada para Jerusalém. Só que existia uma prerrogativa dentro dessa lei de que o presidente, por questões, entre aspas, de segurança, podia empurrar a decisão e ele precisava fazer isso a cada 6 meses. Então a gente está falando aqui de Clinton, depois a gente está falando de Bush, depois a gente está falando de Obama. Os 3 presidentes, a cada 6 meses, então a gente está falando cada um durante o seu mandato, 16 vezes precisaram empurrar essa decisão de mudar a embaixada para Jerusalém. Esse escritório consular dos Estados Unidos em Israel está localizado em Jerusalém Ocidental ou Oriental? Ocidental. Então, assim, no final das contas, a questão de mudar a embaixada para lá está reconhecendo uma coisa que já é um fato consumado. 2, o Ministério das Relações Exteriores tem uma ala que é só para a diplomacia. Então, todos os diplomatas que estão em Israel, para poder receber o seu visto de diplomata e poder ter a sua autorização de trabalho como diplomata, e a sua comunicação com o governo israelense se dá em Jerusalém. Então não tem sentido nenhum os países não considerarem Jerusalém capital de Israel. Quando o Estado palestino for criado, através de negociações diretas com os israelenses, vamos lá. Jerusalém Oriental, onde for essa linha... Do mesmo jeito que tem esse problema, a gente acompanhou a cada 6 meses realmente. E agora o Estado palestino também, que está todo mundo, não pode. Pode ou não pode? Se pode para um, pode para outro. Israel ocupou à força a parte oriental de Jerusalém. Você acha que um dia essa parte oriental pode ser devolvida aos palestinos? Devolvida aos palestinos porque eles eram donos antes de 67? Claro. Não, eles não pela eram. resolução da ONU. Eles não eram. A resolução eles da ONU. Estavam ocupando
a parte oriental. Fisicamente eles têm... Então, peraí, mas fisicamente... Israel invadiu na Guerra dos 6 Dias, que foi uma guerra defensiva. Exatamente. Não foi uma guerra defensiva? E depende do lado que você estiver olhando. Mas... A lei internacional dá direito a um país em autodefesa caso um país declare guerra ou estado de beligerância iminente e corra risco à sua própria população. Israel teve o seu mar fechado no Estreito de Tirán, lá embaixo no Mar Vermelho, pelo Egito. O Egito tirou as tropas da ONU do Sinai e estava às 6 horas de atacar Israel. Israel atacou antes preventivamente, de acordo e legal pela lei internacional. Eu não gosto de usar a palavra ocupação, porque aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a palavra ocupação é muito deturpada. Quando as pessoas falam ocupação, as pessoas lembram de ocupação de prédios vazios em São Paulo, ocupação dos Estados Unidos no Iraque, etc. e tal. Eu gosto de falar assim, Israel conquistou uma região que não lhe pertencia pelas fronteiras internacionalmente reconhecidas, fez uma presença militar na Península do Sinai até 79, que estava me contando antes do programa, de que depois Israel devolveu em troca de paz. Só que toda essa questão é uma questão muito complexa para um programa de pouco tempo. Mas em 67 Israel invade regiões que pertenciam à Jordânia e ao Egito e à Síria, devolve o Sinai para o Egito, continua na península nas colinas do Golã, que pela lei internacional seriam sírias, mas Israel anexa, então pela lei israelense é Israel. E a questão de Jerusalém é que aquele território era ocupado pela Jordânia e não tinha sido reconhecido internacionalmente por nenhum país fora o Paquistão e a Inglaterra. Ou seja, pela lei internacional aquele território ele ainda não tinha sido proclamado independente por ninguém, não tinha sido declarado por nenhum país independente naquela região. A Jordânia anexa, mas não anexa, ela trata aquele território como um território ambíguo. Isso eu estou falando Cisjordânia, que inclui Jerusalém Oriental. Então, devolver Jerusalém para os palestinos não seria a frase que eu concordaria, porque devolver é para o dono que foi antes de nós. E Jerusalém é a capital do povo judeu há 3.000 anos. Então eu concordo que tem que haver uma negociação dos bairros árabes de Jerusalém para poder criar um Estado. Mas não concordo que a Cidade Velha tenha que ser devolvida. Ali até 67 conviviam cristãos, não é? Muçulmanos. E não judeus. Judeus não podiam entrar. Não, os judeus estavam lá. De 49 a 67 eram proibidos. Mas eles estavam lá. Os muros das lamentações eram proibidos. Você vislumbra uma situação de paz em que cristãos islâmicos vislumbro, não é? E judeus possam conviver com uma certa harmonia dentro de Jerusalém e no Oriente Médio? Vislumbro. Então essa é a minha visão que eu tenho em relação a Jerusalém, que eu coloco Jerusalém, depois eu respondo a parte do Oriente Médio. A Jerusalém antiga, Jerusalém velha, que é em volta daquelas muralhas onde está o Santo Sepulcro, onde está o Muro das Lamentações e a Mesquita de Al-Aqsa, a gente está falando aqui a Via Dolorosa, aquele lugar tem que continuar sob soberania israelense, porque Israel provou nos últimos 100 anos que é o único poder soberano que dá liberdade de religião e acesso comparado com os outros poderes que tiveram antes dele. Agora, se os palestinos reivindicarem controle civil dos bairros muçulmanos e dos bairros árabes a leste da Cidade Velha, por mim não tem problema nenhum. Todos os bairros árabes que estão sob jurisdição israelense, que voltem a ser jurisdição palestina, com soberania aérea e soberania de fronteiras de Israel, para Israel garantir a segurança que é garantida há 50 anos, para mim não tem problema. Eu só acredito que os judeus, muçulmanos e cristãos possam ter os três garantia de livre culto e convivência harmônica e pacífica. A gente vê atentados vira e mexe em lugares muito conflitantes para as três religiões. E Israel, antes de 67, os judeus não podiam entrar quando estava em controle jordaniano, e antes de ser controle jordaniano era controle britânico no começo do século, né, na primeira metade do século, e já existiam problemas entre árabes e judeus, e os britânicos não têm nada que fazer lá, porque a Inglaterra não é lá, a Inglaterra é na Europa. Então, se for para ter um controle jordaniano, palestino ou israelense, eu prefiro israelense. Olha, tem o pessoal aqui que está, Sossô Panek, Fátima Herculano, Glauber Carvalho, a Nete, falando parabéns pela qualidade do programa. A gente está discutindo isso daí, tem mais gente, a Regina também. A ideia de trazer o André aqui é que ele está de passagem.
a gente conseguiu, através do Edson Saeg, que ele viesse para cá para a gente esclarecer. E é preciso explicar também que a posição dele é bastante pró-Israel. A gente tem que se manifestar dessa forma. Pró-paz. Então, mas a política israelense você procura defender com bons argumentos, diga-se de passagem. Eu quero só lembrar uma situação minha, como repórter da Rede Globo, no final dos anos 70. Em 79, o final dos anos 70 foi muito importante na tentativa de aproximação entre o Egito, o mundo árabe e o mundo judeu. Eu acompanhei a poucos metros do Muro das Lamentações em Jerusalém um senhor árabe pastoreando ovelhas, uma imagem linda que mostrava da possibilidade daquele povo, sabe? E poucos metros dali, você ia na parte onde estão os judeus ortodoxos, né? E para nós, brasileiros, para mim principalmente, um repórter, digamos, em princípio de carreira, né? Olhar aquelas figuras representativas numa parte emblemática, né? Aqueles judeus com aquela vestimenta, aquelas barbas, é um povo. De repente você caminhava poucos metros, via os árabes com seus turbantes, né, pastoreando ovelhas, no sentido, junto com as oliveiras, né, a árvore da azeitona, que para nós brasileiros são árvores que estão lá há 400 anos, é uma coisa incrível. Então você imagina que isso possa existir um dia. Posso. Eu imagino que a aquele paz... velho árabe, o árabe não estava nem aí. Imagina aquele árabe com estilingue ou com Posso completar? Da mesma forma que a gente discute política no Brasil e muita gente não está nem aí. É o que eu digo, aqui em Guarulhos a gente tem pelo menos 30% da população que acorda de manhã e quer saber como é que vai fazer o almoço. Como é que vai ser aumenta a passagem de ônibus? Como é que vai? Não existe também dos dois lados, né? Existe. Dos dois lados. Eu acho que esse existe, pessoal todo que fala assim, eu não sei, que não entende o porquê abrir, fala assim, do mesmo jeito que a gente está de fora, fica difícil entender, porque tem raízes muito profundas de uma história secular. Sim. Será que o pessoal não fala, eu não sei que esses caras abriram, deixa eu pastorear a ovelha, do outro lado, deixa eu fazer meu negócio, deixa eu fazer aqui meu azeite, como faz lá o pai do Rogério Haddad. Não existe também esse camarada aqui essa luta que é apolítico. Existe a maioria da população, tanto da parte de Israel como da parte dos territórios palestinos, quer ir trabalhar, ganhar o seu salário e voltar para casa educar os seus filhos. Você tem Israel já um país formado, democrático, com seu governo e suas questões. Os palestinos estão nascendo ainda, e tentando entender como poder se autogovernar. Eu acredito que no momento que você ter um governo, eu não estou dizendo que eu sou apartidário, né, e represento uma instituição que é apartidária, não tem uma questão com o governo, tá? Mas em relação à própria instituição do governo palestino, independente de qual partido seja, a partir do momento que eles começarem a educar a sua população, dentro dos seus programas de televisão e do seu currículo escolar, de que Israel pode existir, tem direito de existir ao lado deles, aí a questão para a mesa de negociações com políticos de alto escalão vai mudar. A partir do momento que eles falam em inglês na ONU, que eles são a favor da paz, 2 estados, Jerusalém dividida, mas na escola, nos materiais escolares que ninguém vê, e que não são mostrados na Globo, por exemplo, e nos programas de televisão infantis, em Gaza, por exemplo, continuar pregando ódio aos judeus, de que os judeus são uma doença e precisam ser exterminados, a paz não vai existir. Não adianta o quanto progressista for o próximo governo israelense, porque você não vai sempre ter um limite de quanto o governo israelense pode ceder para o mínimo que a autoridade palestina pode aceitar. E o quanto mais eles educarem para uma cultura de ódio dentro da sua população, de maneira geral, não estou falando que não existam palestinos pró-paz, existem muitos, eu conheço vários, de verdade, pessoas extremamente letradas, mas estou dizendo de uma maneira geral, quanto mais
eles educarem para a paz, mais fácil vai ter um processo de paz e eles vão poder ter um país ao lado de Israel. Eu falava aqui, né, para o Saeg, para o André, para o Rogério, para o irmão Henning, falava, me emocionei agora, com tudo isso, com o esculacho daquela deputada, com o ministro do STF soltando gente que fica ruim para a gente, e ele é hostilizado. Eu sei que quando tem festa lá no Terraço Maia, quando tem festa, a gente fez lançamento, tal, com você chegando aqui na televisão, tem lá um camarada que vende narguilha ou narguilé, que é o Mohamed e a Najá, né, com os seus filhos, e aí chega lá o Maurício, né, com o Rogério Klinger Haddad, e a gente fica tomando café e tem um outro também que não está nem aí para nada, que é o Rafael, tomando café com cardamomo, que a gente toma aquele café que eles fazem. Café árabe. Fuma um cigarro, bate o papo e está todo mundo tudo ótimo. Bem. E um ajuda o outro, um faz pelo outro. Eu acredito que é possível. Se é no Brasil, é possível. Eu acredito que a gente vai demorar, mas posso até não ver isso. Com certeza não vou. Mas eu acredito que se não começar a fazer nada hoje, com certeza nada vai acontecer. Bom, vamos lá. Eu estou acabando aqui o horário. Eu queria suas considerações finais. Adoro as considerações finais. Considerações finais? Obrigado por ter vindo. Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é um assunto super importante, pouco debatido no Brasil. Eu acho super importante o papel da mídia, não só de grandes canais de televisão, como mídias menores também lidarem com o tema e falarem cada vez mais do tema, porque existe muita falta de informação a respeito dessa complexidade. É um assunto muito complexo, muito cheio de detalhes, e quanto mais a gente falar desse assunto, mais fácil vai ser o entendimento dele, assim, e menos antissemitismo, menos islamofobia, tanto de um lado como do outro, vai existir. E eu acho que isso é super importante para a população do Brasil saber cada vez mais e se inteirar cada vez mais a respeito do conflito do Oriente Médio, e principalmente as relações de Israel e os palestinos. Obrigado pelo convite. Você sabe, mas Guarulhos tem muitas cidades do mundo árabe que são menores do que a quantidade de população que está aqui em Guarulhos. Com certeza. Tenho certeza disso, eu já acompanhei. Tem cidades lá... Jerusalém é menor que Guarulhos. E você tem... Não, mas você tem a população de cidades do mundo árabe, população que está toda aqui em Guarulhos, e quando precisa fazer uma reforma, eles vêm aqui buscar um dinheirinho para levar para lá. Ah, sim. Hermano? Muito obrigado. Olha, fiquei impressionado, foi de bom nível o nosso programa de hoje. Fica aqui o convite para você estar conosco amanhã também, neste mesmo horário, com essa figura impoluta, essa figura que está aqui ao meu lado, não é? Maurício Siqueira. Que é isso? Maurício, muito obrigado e até lá. Até amanhã. Até amanhã a gente volta e com certeza trazendo todas as informações. Não perca também, amanhã às 7 da manhã você vai ter o secretário de Habitação falando aqui no Fato em Debate, o governador repetindo algumas coisas e ampliando o leque a respeito das informações do Baquiri Iguaçu, e a gente te espera até lá. Tenham todos uma boa noite e voltamos para mais um Fato em Debate amanhã às 7 da manhã.